Nasci no dia 3 de novembro de 1946. Eu sou carioca, da Tijuca. E na Tijuca tinha uma coisa que era muito importante e que tudo isso que está acontecendo aí, que a gente tem como ícone, né, da arte e tal, tudo passou pela minha vida, entendeu? Como Erasmo Carlos, Tim Maia, Jorge Benjor, etc., Roberto. Quer dizer, a gente conhecia essa rapaziada tudo como moleque, entendeu? E eu tinha uma coisa comigo, nessa idade da infância que você fala, de 6 anos, 7, ter sempre um mais velho que sabia ler. E não sei como é que aquilo surgia da minha cabeça, eu falava assim, ó, lê isso e a gente vai fazer aqui uma brincadeira, que hoje a gente fala assim, uma dramatização, um jogo dramático, né? Então já tive isso, quer dizer, a gente vê que já é de vocação mesmo da pessoa. Aí eu me lembro, inclusive, porque quando as pessoas marcam a gente raramente esquece, eu falando por mim. E o padre Aldo, né, era um polonês, ele me perguntou, Hélio, você não, meu tio é padre, ele fundou um seminário em Niterói, e você fazia o vestibular e poderia fazer teologia e ser padre. Você não quer fazer uma experiência? Eu falei, não posso. Aí eu entrei para o seminário. Eu não tinha vocação para padre. Porque, inclusive, eu falo sempre isso para os meus amigos, meus alunos. Foi o período que eu mais namorei, foi quando eu usava batina. E nisto, um dia passando por uma livraria ali na Avenida Passos, eu vi FEB, Federação Espírita Brasileira. E eu mesmo de batina entrei. E falei, poxa, interessante. Aí, folheando um livro, veio uma pergunta, o que é Espiritismo? Aí veio a resposta. Aí eu falei, pô, mas isso é interessante, vou levar isso para pesquisa. Aí nisso que eu comecei a ler, foi me dando embasamento e foi me dando entusiasmo. Foi quando eu comecei a questionar a Igreja Romana Católica, entendeu? Das Inquisições, etc. Aí eu fui lendo livros. Até que chegou um dia de revisão de vida, que de 3 em 3 meses nós fazíamos, onde reuníamos todos os seminaristas, e esse seminarista falava o que fez naquele período. Eu fui direto, falei, não, eu tenho lido muito e tal. Aí o padre, reitor, perguntou, que tipo de livro vocês têm lido? Eu falei, bom, padre, independente dos livros normais, eu tenho lido tal. Inclusive, eu encontrei 5 livros do Espiritismo segundo Allan Kardec. Ele falou, como? Para eles era uma feitiçaria. Aí parou a revisão de vida, me chamou no gabinete, eu vou te encaminhar para o superior. Aí me encaminhou para o arcebispo, que na época era do Antônio de Almeida Moraes Júnior, e me suspenderam do seminário. Quando eu saí, eu estava começando a fazer o curso de formação de ator, onde eu conheci Boal, conheci Haddad, e comecei a me envolver com o pessoal mesmo de teatro, né? Eu conheci o Plínio Marcos num período que ele estava assim, bem no apogeu. E Plínio Marcos estava com uma peça que eu fiquei com ela quase 3 anos em cartaz. 2 Perdidos numa Noite Suja. Aí ele me falou da peça. Ele falou, como é que eu faço para ter essa peça sua? Ele falou, eu vou te dar uma cópia. Eu peguei a cópia feita na caneta. Ele me deu uma cópia feita na caneta. Nisso veio o período da ditadura. A coisa começou a pegar. Era a época que a censura era braba. A censura era braba. Então a gente fazia, às vezes, do 2 Perdidos numa Noite Suja, 2 na Gangorra, de gogô, entendeu? Fazia uma comédia, uma brincadeira. Aí os caras viam assim, via aqueles homens sisudos, de chapéu e tal, olhava, entendeu? Aí colocava lá, não, está aprovado. E Leandro, no lugar de pensar que aprovou a peça de tal, aprovou a nossa apresentação, dava o certificado, a gente ia viajar. Começamos em Minas, Juiz de Fora, e fomos fazendo aquelas cidadezinhas todas. Aí eu era ator, eu era diretor, ia captar recursos para a montagem do espetáculo e ia buscar espaço, entendeu? Fazia tudo, até esticar a faixa nas cidades. A gente ia, aquela cidade pequena do interior, né? Depois eu abracei o Teatro do Oprimido,
que é nada mais, nada menos do que um tipo de teatro que eu me formei. O teatro de Grotowski é um teatro laboratório, é um teatro de pesquisa, porque ele se baseia no seguinte: como eu posso viver um personagem na sua essência sem eu me conhecer? Porque a minha formação de arte sempre foi essa: você não viver o outro superficialmente, mas viver o outro, como diz o outro, sair do útero, entendeu? Sair de você, com toda a intensidade, para viver o outro. Ao todo, somando todas, dá uma base de umas 140 peças. Tá? Eu vou desde Nelson Rodrigues, todas as peças de Nelson Rodrigues, né? A última foi antes de Nelson Rodrigues, como diretor. Aí como diretor. Na situação de hoje, que está acontecendo, o que eu iria fazer? Eu iria fazer uma peça dramática? Não. Eu ia fazer uma comédia, com a comédia que o Brasil está tendo, né? Com a situação do país, entendeu? Eu ia brincar, entendeu? Eu ia fazer uma comédia. Então, quer dizer, então eu usava termos acompanhando a atualidade política social, social política do Brasil.